Boa tarde a todos e bem-vindos a este nosso evento Perspectivas 2025 Economia e Mercados. Entramos em 2025 na senda de um 2024 notável em vários aspectos. O panorama político foi alterado pela realização de eleições em que mais de metade da população mundial participou, sentiram-se com mais acuidado os efeitos das alterações climatéricas e, infelizmente, não se vislumbrou ainda uma solução pacífica para os vários conflitos armados que continuam a flagelar vários pontos do globo. Numa nota positiva, muito graças a um ambiente macroeconómico favorável, os mercados financeiros tiveram um comportamento bastante positivo, com especial destaque para as ações dos Estados Unidos e as obrigações de grau especulativo e de mercados emergentes. Sem querer levantar demasiado o véu, a nossa perspectiva geral é de que, para grado, todos os riscos e incertezas que vão continuar a pairar sobre a economia mundial ao longo de 2025, estão criadas as condições para que o ambiente de investimento benigno de 2024 prossiga também este ano, o que nos deixa bastante otimistas. Para detalhar estas nossas perspectivas, passo a palavra a Carlos Andrade, economista-chefe do Novo Banco, mas sem antes vos pedir a todos que participem aderindo via site ao slide.com, colocando a password 1611-195 ou então fazendo o download via QR Code, para o qual peço a vossa participação. Desejo-vos a todos um excelente evento e excelentes investimentos em 2025 com o Novo Banco. Carlos. Obrigado, Elizabeth, e boa tarde a todos. Nós, todos os anos, quando apresentamos as nossas perspectivas para o ano seguinte, gostamos também de prestar contas daquilo que dissemos um ano antes e usar esse exercício também para, no fundo, apresentar aquilo que é o ponto de partida para as nossas perspectivas para o ano que aí vem. Ou seja, o que é que aconteceu em 2024 e o que é que isso significa para o que aí vem em 2025. E, enfim, aquilo que projetámos há um ano, acredito que tivemos aqui resultados relativamente favoráveis, comparando com o que realmente aconteceu. Nós antecipámos uma desaceleração da atividade nos Estados Unidos e a manutenção de um crescimento baixo na zona euro. Isso aconteceu de facto, embora a economia dos Estados Unidos tenha desacelerado menos do que aquilo que nós projetámos. Isso é relevante para o que aí vem. Neste quadro, a inflação desceu nas principais economias. Vemos a inflação a descer de 5,4% para 2,4% na zona euro e a descer de 4,1% para 2,9%, o que se estima nos Estados Unidos. Isto correspondeu também, grosso modo, às nossas expectativas e, sobretudo, um ponto que é importante também, apesar desta descida, a inflação nestas economias permaneceu acima das metas dos bancos centrais. E porquê? Em grande medida também pelo comportamento bastante robusto dos mercados de trabalho nas principais economias. Nós antecipávamos uma subida da taxa de desemprego nos Estados Unidos, isso aconteceu, enfim, para 4,1%, na verdade, não para 4,2%, mas isto não se deveu a uma quebra na criação de emprego, mas antes a um aumento da população ativa, em grande medida associado ao aumento da imigração. Portanto, por uma razão que é mais positiva. E aqui sim falhámos, antecipávamos uma subida da taxa de desemprego na zona euro e a taxa de desemprego na zona euro acabou por descer, inclusivamente, para mínimos históricos de 6,3% da população ativa. Isto é também relevante quando perspectivamos 2025. Neste quadro, aquilo que vimos foi os bancos centrais a cortarem os juros de referência, o FED a cortar 100 pontos base no conjunto do ano, embora de uma forma mais concentrada no final de 2024, enquanto o BCE também cortou os mesmos 100 pontos base em termos acumulados, um pouco mais do que aquilo que antecipámos, devido também a uma descida da inflação
mais forte do que o antecipado. Ora bem, avançando, olhando então para 2025, quais são os principais temas que nós vemos a marcar o Outlook? À partida, logo uma expectativa de desaceleração da atividade, embora relativamente moderada. De onde é que vem esta desaceleração? Logo à partida, pelo facto de se continuarem a fazer sentir os efeitos desfasados das subidas de juros que tiveram lugar em 2022 e 2023. Os próprios bancos centrais assumem que o nível atual dos juros é ainda restritivo e, portanto, há ainda um efeito que se está a fazer sentir sobre a atividade económica. Esperamos também um menor suporte da política orçamental. Nós, enfim, vemos as notícias e vemos várias economias a braços com restrições orçamentais fortes e níveis de endividamento elevados, níveis de déficits também elevados e que, de alguma forma, criam aqui restrições. Fala-se muito, e falaremos também, dos estímulos que estão previstos numa nova administração de Trump, mas isso não é um tema, obviamente, para o dia da tomada de posse na próxima semana. Será mais um tema para a segunda metade do ano ou até para 2026. Enfim, esperamos também aqui algum arrefecimento das condições do mercado de trabalho, alguma, eventualmente, subida adicional, uma subida da taxa de desemprego, também a condicionar o crescimento. Agora, porquê é que esperamos que esta desaceleração seja moderada? Ou seja, o que é que irá ainda estar a sustentar o crescimento? O que é que estará a sustentar o crescimento? Logo à partida, o facto de as taxas de desemprego, apesar desta expectativa de arrefecimento, nós achamos que se manterão ainda baixas. E isto é um ponto importante. Se nós falarmos em cenários de recessão, eles estão normalmente, por regra, associados a um aumento significativo do desemprego e nós não observamos isso neste momento. Por outro lado, e olhando para o que nos dizem os números, nós vemos que a situação financeira das empresas e das famílias se apresenta relativamente benigna e estabilizada. O peso do serviço da dívida das famílias americanas está muito abaixo daquilo que se verificava, por exemplo, no início da crise de 2008-2009. Se olharmos para a zona euro, a taxa de poupança das famílias está acima de 15% do rendimento disponível, também bem acima dos níveis pré-Covid. O que é que isto significa? Que existe aqui uma almofada para acomodar eventuais choques negativos sobre o consumo e até se a taxa de poupança convergir de alguma forma para a sua média histórica, temos aqui algum suporte também ao consumo. Enfim, por fim, também teremos, nós estamos num processo de descida de juros e de descida da inflação e também esperamos que isso tenha algum impacto positivo no rendimento disponível e também a suportar o consumo. Depois, nesta tendência de desaceleração, nós vemos em companhia uma tendência adicional de desinflação. E podemos ver aqui no gráfico em baixo, há de facto uma expectativa de descida da inflação nos Estados Unidos e na zona euro, mas é visível que essa descida esperada é menor do que a descida que se observou em 2024. É típico que as fases finais dos processos de inflação sejam mais difíceis, mais demoradas. E há aqui riscos, claramente, de uma maior persistência da inflação, em particular nos Estados Unidos. Mas existe esta perspectiva de descida adicional da inflação e, neste sentido, os principais bancos centrais têm demonstrado a sua intenção de fazer convergir as taxas de juros diretoras para os seus níveis neutrais, ou seja, aqueles que nem estimulam nem restringem a economia. Como eu referi há pouco, quer o BCE, quer o FED, por exemplo, assumem neste momento que os níveis atuais das taxas diretoras são ainda restritivos. Claro que isto levanta aqui um problema para os bancos centrais, é uma tarefa difícil porque vemos, por exemplo, na zona euro, alguns sinais de maior arrefecimento da atividade,
e, portanto, também aqui necessidade de baixar juros. Vemos nos Estados Unidos sinais de uma atividade mais robusta e o Banco Central um bocadinho mais, com mais dificuldades em enfim, justificar essa descida adicional dos juros, mas temos para já esta expectativa de que a intenção dos bancos centrais é ainda ajustar ligeiramente em baixo os juros de referência na direção dos seus níveis neutrais. Um tema marcante também que nós vemos em 2025 é o tema das divergências entre comportamento de diferentes economias. Claramente, e se olharmos para os indicadores mais recentes, a economia dos Estados Unidos apresenta-se como mais robusta neste momento, e se juntarmos a isto a uma perspectiva de estímulos adicionais que se fala de uma nova administração Trump, há um otimismo maior em relação ao crescimento, mas que se traduz também depois numa perspectiva, se calhar, de inflação mais elevada. Se olharmos para uma economia como a China, vemos uma economia que está ainda a braços com alguns problemas no setor imobiliário e que tem consequências ao nível depois também de pressões desinflacionistas e penalizam o consumo e a procura interna, mas ao mesmo tempo também vemos uma economia que está mais competitiva ao nível industrial e que, aliás, se olharmos para 2024, um marco de 2024 é a evolução em alta muito forte do saldo comercial da China. Se olharmos para a zona euro, ainda há braços com alguns problemas conjunturais e estruturais, que podemos falar mais à frente, existe um maior pessimismo em relação ao crescimento e, portanto, vemos aqui, embora em desaceleração, todas estas economias, a economia dos Estados Unidos ainda a crescer à volta ou ligeiramente acima dos 2%, enquanto para a zona euro se espera um crescimento quase metade, próximo de 1%. E, portanto, não há aqui uma grande sincronização entre o comportamento das economias, temos aqui algumas divergências que depois vão traduzir também, como falarei já a seguir, em perspectivas diferentes de evolução da política monetária. Um tema que eu penso que vale a pena referir, enfim, há uma série de riscos que se colocam em 2025 e julgo que poderemos falar deles também um pouco mais em detalhe à frente, se houver espaço para isso, mas há claramente aqui um risco que permanece de, chamemos-lhe, fragmentação da economia global, que se traduz, por exemplo, ao que se revela através deste risco de guerras comerciais e de termos, por exemplo, um quadro de comércio global que é menos regulado por acordos multilaterais e mais regulado por acordos bilaterais, e isso traz mais incerteza e mais ruído, enfim, à conjuntura económica. Um risco a ter em conta. E gostava de terminar aqui esta parte chamando a atenção, enfim, que aquilo que eu estive a referir diz respeito a um cenário base, a um cenário central. Agora, 2025, a Elizabeth referia há pouco, enfim, a evolução de diversos fatores políticos e geopolíticos, e de facto 2025 continuará marcado por vários fatores pela sua natureza política ou geopolítica, são muito difíceis de antecipar. Nós temos aqui várias ideias sobre o que são as promessas eleitorais relativas a uma nova administração de Trump. Mas até que ponto é que essa agenda vai ser executada de acordo com aquilo que foi prometido? Vamos ter, de facto, tarifas gerais sobre todas as economias, ou vamos ter tarifas usadas de uma forma mais pontual, como arma negocial? Vamos ter, de facto, um grande combate generalizado à imigração, ou será pouco atenuado pelas restrições práticas e logísticas associadas a esse esforço? Não sabemos. Não sabemos também o que virá de, enfim, eleições na Europa e eleições na Alemanha. Podemos ou não ter eleições em França também. O que é que acontecerá na guerra na Ucrânia? Podemos ter um fim da guerra e há vários, enfim,
Fala-se muito deste fim da guerra, mas em que condições poderá esse fim acontecer e que consequências terá para a Europa? O que é que eu quero dizer? É que da concretização destes fatores políticos e geopolíticos se abre um leque muito alargado de potenciais resultados para a economia e para os mercados e, portanto, temos que ter isso em conta e ir acompanhando, obviamente, mas também ter o cuidado de não nos deixarmos embrenhar excessivamente em todo o ruído diário que existe à volta desta evolução de fatores políticos. E a terminar aqui esta introdução da parte macro, salientando aquilo que tudo isto significa para a evolução da política monetária. Temos aqui, no fundo, aquela expressão da divergência que eu referi há pouco. Nós, na zona euro, tivemos, em dezembro, o Banco Central Europeu a mudar um pouco o discurso e a dizer já não vemos necessidade de manter a política monetária restritiva. Isto é claramente uma sinalização de que os cortes de juros vão prosseguir nas próximas reuniões e, de facto, em função daquela perspectiva de um crescimento mais baixo, de vários fatores de risco, como eu referi, podemos depois concretizar isso, fatores conjunturais negativos, mas também fatores estruturais que têm a ver com questões de produtividade, concorrência, por exemplo, da China. As perspectivas para a zona euro apresentam-se um pouco mais pessimistas que em outras economias e, portanto, há aqui um claro easing bias, um enviesamento do Banco Central Europeu no sentido de prosseguir cortes dos juros de referência e, portanto, neste momento, a nossa perspectiva, mais uma vez, num cenário central, é de que o BCE continue a cortar e possa cortar 4, 5 vezes, 25 pontos base cada vez, os juros de referência até uma taxa terminal em torno de 1,75% a 2%. Em contraste, nos Estados Unidos, o Fed acompanhou a sua última decisão de corte dos juros com um discurso bastante mais cauteloso em relação a futuras descidas dos juros e citando os sinais de que a atividade económica se mantém robusta, o mercado de trabalho, enfim, vimos no final da semana passada ter uma criação de emprego bastante forte e acima da média mensal observada ao longo do último ano e, portanto, uma maior cautela sinalizada por parte da Reserva Federal. Vemos o Fed a parar, pelo menos fazer pausa neste processo de descida dos juros de referência, mas ainda assim, tendo em conta que a continuação de condições mais restritivas, se for verdade, de facto, que os juros ficam altos por mais tempo, isso também acaba por ter algum efeito na atividade económica e, portanto, mantemos, para já, esta expectativa de que, eventualmente, o Fed irá prosseguir este ciclo de descida de juros na direção do tal nível neutral, que só saberemos qual é quando lá chegarmos, mas ainda vemos esta possibilidade de termos uma, duas ou até mais cortes dos juros de referência por parte do Fed, mas não já nos primeiros meses do ano. E para já esta era a minha introdução da parte macro e passava a palavra então agora ao João Paulo. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos, bem-vindos. E 2024, começando a fazer uma breve resenha do que se passou em 2024, foi um ano francamente positivo para os mercados financeiros e que teve muito a ver com este ambiente macroeconómico muito favorável que o Carlos descreveu. Portanto, uma economia global surpreendeu pela positiva em termos de solidez ou de crescimento económico. Tivemos a inflação a descer, uma descida para os níveis objetivos dos diversos bancos centrais e que permitiu aos bancos centrais baixar as taxas de juros e tudo isto é um ambiente claramente favorável para aquilo que chamamos de ativos de risco, que são as ações, as obrigações de empresas e as obrigações dos mercados emergentes.
Aqui, claro, o maior destaque, claro, e também, com certeza, também foi o maior destaque mediático, mas bem merecido, foi para o desempenho francamente excepcional das ações norte-americanas, que alcançaram uma rendibilidade, depois de 2023, voltaram a repetir o feito de 2023, alcançando uma rendibilidade bem acima, claramente acima de 20%. Mas também, e claro que foi muito menos mediático, também de assinalar o desempenho das obrigações que em inglês designam por high yield, portanto as obrigações de alto rendimento ou de maior risco, e as obrigações dos mercados emergentes, que tiveram desempenhos ao nível de alguns mercados acionistas, o que é também de assinalar. A grande desilusão em termos de desempenho, até porque as expectativas para 2024 eram francamente mais favoráveis, coube à classe de obrigações governamentais e teve, obviamente, muito a ver com o facto da inflação, a descida da inflação ter sido um pouco, não ter sido tão rápida como inicialmente se esperava no início de 2024, que levou os bancos centrais a começar o ciclo de corte de taxas mais tarde do que era previsto e, obviamente, também a fazer ou cortar taxas num grau inferior ao que se esperava. E, com isto, estas obrigações acabaram até por ter um desempenho global, depende do índice que utilizamos e da moeda, etc., mas um desempenho zero ou ligeiramente negativo. Olhando para 2025, e tendo por base esta noção central de que este ambiente macroeconómico claramente favorável se vai estender para 2025, e sendo que agora, até à entrada de 2024, digamos que a grande dúvida, por exemplo, em relação à economia dos Estados Unidos, a maior do mundo, era se ia ter a tal aterragem suave, o tal soft landing, ou entrar em recessão. À entrada de 2025, agora a dúvida é, neste caso, se vai ter, o cenário central ainda é de que vai ter um tal soft landing, mas a segunda hipótese mais provável, posta pelos economistas, é até que não aterre sequer, o chamado no landing, portanto um crescimento claramente, ou seja, uma perspectiva macroeconómica ainda mais favorável do que isto, que conjugada, portanto, uma economia global mais robusta, mais sólida que 2024 e conjugada ainda, mesmo assim, com a descida da inflação e com novos cortes de taxas de juros dos bancos centrais. Isto é tudo um ambiente extremamente favorável para as ações, porque permite, e é essa a perspectiva central e que vamos utilizar até para a nossa perspectiva para as ações, de uma aceleração do crescimento dos resultados das empresas. Há também aqui, depositam-se esperanças numa disseminação deste novo grande tema de investimento que está todo relacionado com a inteligência artificial e, neste caso concreto, o que se espera é, à medida que estas tecnologias, estes novos desenvolvimentos tecnológicos se vão disseminando por vários setores da atividade e vão proporcionar claros novos ganhos de produtividade e novas interessantíssimas oportunidades de investimento e, portanto, também há uma esperança a suportar esta visão claramente, globalmente otimista, desta disseminação dos benefícios da aplicação prática da inteligência artificial para a rendibilidade das empresas, a competitividade das empresas. E também entramos em 2025, aquilo que parece ser um otimismo, claro, inabalável dos investidores, também é certo, muito concentrado no mercado dos Estados Unidos, também muito concentrado no tema da inteligência artificial e também, obviamente, foi beneficiado pela eleição de Donald Trump, que foi eleito com uma agenda política
claramente pró-crescimento e pró-empresa. O que é que nos leva também a olhar com uma certa moderação ou ponderação para esta perspectiva globalmente positiva? Temos aqui um mercado acionista quase pode estar a ser um pouco vítima do seu próprio sucesso, ou seja, demasiado otimismo, demasiada exuberância. Temos aqui algo que se fala-se mais no âmbito dos economistas, não tanto dentro dos investidores, é que esta própria agenda política de Donald Trump traz aqui uns conflitos e, portanto, há umas que são claramente favoráveis ao mercado acionista, à economia, mas há outras que têm são potencialmente até negativas até para o crescimento ou para a inflação. E, finalmente, lamentavelmente, ou infelizmente, claro que todos os riscos geopolíticos que conhecemos, infelizmente, bem conhecemos de 2024, entram em 2025 ainda sem qualquer solução à vista. E, olhando agora com um pouco mais de pormenor para as três grandes classes de ativos que compõem as nossas carteiras modelos, e começando pelo mercado acionista, o que é que, em termos de análise fundamental, dados concretos, não é? Porque, como se costuma dizer aqui nos mercados financeiros, nunca faças projeções, ou, sobretudo sobre o futuro, não é? Mas temos aqui dados concretos. O que é que determina, em termos fundamentais, a evolução da cotação de uma ação? São os resultados gerados pela empresa, os lucros. E aqui, neste cenário, e este é o fator determinante, mesmo a médio e longo prazo, é o fator que acaba por se determinar a evolução da cotação de qualquer ação. E aqui o cenário é francamente positivo. Isto é, prevê-se, lá está, são previsões, mas pronto, tem um mínimo de fundamento, e prevê-se uma aceleração do crescimento dos resultados em todas as regiões dos mercados desenvolvidos, e para níveis bastante satisfatórios, nos Estados Unidos acima de 10%, na Europa bem perto de 10%, e a única região, que são os mercados emergentes, que se prevê uma desaceleração do crescimento dos resultados, mas é uma desaceleração para níveis também ainda bastante sólidos, ou seja, claramente acima dos 10%. E, ou seja, esta é a pedra basilar da nossa perspectiva globalmente otimista para o mercado acionista para 2025. Claro que temos preferência, estamos mais otimistas em relação às ações dos Estados Unidos, uma vez que também beneficiam de uma economia mais sólida do que das outras congêneres, nomeadamente dos mercados desenvolvidos, e também para os quais se prevê a maior aceleração de resultados, ou a maior geração de resultados e, enfim, hoje em dia, dado o peso que cerca de 70%, que é o peso que os mercados acionistas dos Estados Unidos têm no mercado acionista global, estar bem, otimista em relação às ações norte-americanas quase que implica também estar otimista em relação às obrigações globais, onde também há aqui um destaque para o Japão, onde se prevê também um crescimento dos resultados bastante saudável e que continua ainda a beneficiar de reformas de fundo que estão a ser feitas na economia do Japão, que visam beneficiar claramente os acionistas e libertar mais valor para os acionistas. Mais uma vez, a nossa visão é, digamos, neutra em termos de posicionamento concreto para as obrigações europeias e para as obrigações dos mercados emergentes, e tem muito a ver, obviamente, com menores ou mais fracas perspectivas em termos de crescimento de resultado,
ou, digamos, esta fragilidade inerente aos mercados emergentes em relação a políticas mais protecionistas, por exemplo, dos Estados Unidos, mas estes mercados, também não temos uma visão pessimista em relação a estes mercados, essencialmente porque têm, à partida, entra em 2025 com valorizações muito mais baratas, ou claramente mais baratas do que os Estados Unidos. O que é que nos impede de estar demasiado ou bastante otimistas em relação ao mercado acionista como um todo? Exatamente uma grande dependência do desempenho global do mercado dos Estados Unidos. Avançando para as obrigações governamentais, e aí gostávamos de nos centrar, e que foram, digamos, o patinho feio em termos de desempenho de 2024, gostaríamos de salientar 3 grandes temas de investimento que acreditamos que vão proporcionar alternativas ou oportunidades de investimento bastante interessantes para uma, digamos, gestão ativa. E são esta divergência entre a zona euro e os Estados Unidos, ou a Europa e os Estados Unidos, que o Carlos já referiu, e que permitem antever, isto é positivo para as obrigações governamentais europeias, portanto, permitem antever mais cortes de taxas na Europa do que nos Estados Unidos. Ou seja, há melhores perspectivas de as obrigações governamentais europeias gerarem, para além do rendimento que gera através do pagamento dos juros, também gerar algum rendimento através da subida da cotação destas obrigações, provocada pela descida da taxa de juros diretora por parte dos bancos centrais. Também há aqui uma divergência entre as políticas fiscais ou orçamentais. Portanto, na zona euro temos, também respeitado ou não, mas a verdade é que temos aqui um quadro institucional que obriga os governos a ser mais responsáveis fiscalmente, algo que não acontece nos Estados Unidos e que é um calcanhar daqueles que pode até ter repercussões no mercado acionista dos Estados Unidos e que tem a ver com uma política fiscal, enfim, por muitos designada como irresponsável ou insustentável. E, portanto, aí poderá provocar outra pressão na alta das yields no mercado obrigacionista dos Estados Unidos. E, finalmente, a fragmentação, que neste caso quer dizer, portanto, o mercado de obrigações fundamental dos Estados Unidos é homogéneo, é um único mercado e, portanto, as oportunidades de investimento são as que tiver neste mercado. Já na zona euro temos aqui um misto das obrigações governamentais que, apesar de tudo, são aquilo que consideramos ativos sem risco, porque mesmo na zona euro, enfim, tem uma garantia que obviamente não é explícita, mas será implícita do Banco Central de não deixar ir nenhum Estado-membro à falência e, portanto, temos aqui um misto de obrigações governamentais sem risco, que serão as alemãs, para falar apenas nos mercados de maior volume, e temos um misto de obrigações governamentais, também teoricamente sem risco, mas que, como neste caso já a França, a Itália e a Espanha, que proporcionam níveis de rendibilidade já equivalentes à das obrigações de empresas. Aqui, muito interessante. Agora, outro grande tema, isto estende-se a todas as obrigações, é que entramos em 2025 com yields elevadas a nível histórico, que é um fator, digamos, positivo, porque a rendibilidade futura de uma obrigação, o maior determinante é a yield inicial de partida. Estas iniciais são bastante elevadas, bastante interessantes, ou seja, as obrigações como um todo, o mercado obrigacionista neste momento está em condições de cumprir o seu papel fundamental dentro de uma carteira de investimento, que é gerar rendimento. Digamos, depois os ganhos poderá haver
por causa da descida da taxa de juros, da subida na cotação das obrigações, será sempre algo a adicionar, mas, digamos, o papel fundamental de uma obrigação, de uma carteira de investimento, é gerar um rendimento regular e previsível. E, neste momento, à entrada de 2025, as perspectivas, neste caso, são francamente positivas. E, passando já para o terceiro grande tema de investimento, e que até devido a algumas cautelas que temos em relação ao nosso otimismo, em relação ao mercado acionista, que é o papel que as obrigações governamentais têm como diversificadoras do risco de uma carteira de investimento. E esse papel, digamos, quase que está garantido por este alto nível de yields de partida que proporcionam uma almofada de rendimento no caso de as yields subirem ainda mais e as cotações serem prejudicadas, mas para além, digamos, da yield que se ganha logo que se entra numa obrigação, esta yield de partida, que já está garantida enquanto mantivemos esta obrigação em carteira, temos também o potencial de, no caso de, é certo que é o cenário mais remoto, mas no caso de, por exemplo, um choque inflacionista ou um crescimento demasiado acelerado da economia norte-americana vir a forçar o Fed, ou provocar um aumento de inflação, vir a forçar o Fed a subir taxas, e portanto teríamos aqui um choque inflacionista que poderia, digamos, até a prazo vir a transformar-se num choque de crescimento e, nesse caso, que era um choque, enquanto um choque inflacionista é prejudicial tanto para o mercado de ações como para o mercado obrigacionista, um choque de crescimento é prejudicial para o mercado acionista, mas não é prejudicial para o mercado obrigacionista. E, portanto, aqui temos um papel muito importante, esta de diversificação, digamos, é um seguro, o seguro multirriscos que nós achamos que é fundamental também ter, mesmo à entrada, apesar desta visão globalmente positiva, fundamental ter à entrada de 2025. Para terminar, e em relação àquilo que designamos por crédito, portanto, as obrigações de mercados emergentes e obrigações de empresas, aqui a grande questão tem a ver com os tratamentos de créditos e é um pouco a imagem ao espelho do que se passa no mercado acionista. Entramos, sobretudo nos Estados Unidos, entramos em 2025 com valorizações muito caras e realmente não há perspectivas de que haja novo estreitamento destes spreads e, portanto, de onde é que virá a rendibilidade? Mais uma vez, portanto, tal como nas obrigações governamentais, este é um ano em que será o ano de, digamos, cortar os cupons e colecionar cupons, colecionar os juros que vão sendo pagos pelas obrigações regularmente e não tanto apostar tanto numa valorização das cotações. O que é que suporta também uma visão otimista, no nosso caso concreto, em relação às obrigações de maior qualidade, investment grade, é o facto de, historicamente, temos tido vários períodos longos, vários anos, em que os spreads se mantiveram a este nível. Ou seja, sem haver uma recessão, sem haver aqui uma crise inesperada, também não há nenhuma razão para esperar que qualquer alargamento de spreads que venha a acontecer seja pronunciado. E, por outro lado, temos um grande apetite dos investidores por este tipo de ativos, uma vez, lá está, porque geram yields bastante elevadas. Em relação à dívida de high yield, ou de dívida de mercados emergentes, em que temos uma visão neutra, tem mais a ver no mercado de high yield o facto de as suas, em termos relativos, quando comparado com as obrigações de maior qualidade, estão mais caras
e, portanto, aqui tem muito menor margem de erro para gerar, ou seja, para impedir aqui um possível alargamento dos spreads. Em termos positivos para esta dívida, é o facto de ser uma dívida de aquilo que se chama curta duração, portanto tem prazos muito mais curtos que a dívida de investment grade e, portanto, sofrem muito menos com eventuais subidas das taxas. Em relação à dívida de mercados emergentes, que é também, tal como as ações, muito sensível a mudanças de sentimento dos investidores europeus e norte-americanos e, claro, obviamente, enfrenta aqui estes ventos contrários, que é uma América potencialmente muito mais protecionista e um dólar forte, mas, por outro lado, temos aqui é um mercado muito diverso, como se costuma dizer, idiosincrático, portanto, onde é fácil ou onde é possível encontrar, apesar de tudo, oportunidades de investimento bastante interessantes. É um mercado que proporciona yields reais muito atrativas e que também tem, digamos, os países de mercados emergentes, em termos gerais, globais, claro que há exceções à regra, mas estão neste momento, em termos de balança de pagamentos e até da solidez das suas próprias economias e da dependência do financiamento externo, numa situação mais favorável do que é normal, do que era tradicional nestes mercados. E, portanto, aí também são estas razões, tal como na dívida de high yield, que nos leva a assumir um posicionamento neutral. E com isto... Obrigada, João. Obrigada, Carlos, pela clareza da vossa exposição e do nosso posicionamento. Não sei se já temos questões, mas eu aproveito para perguntar a ambos até que ponto é que as principais conclusões desta nossa apresentação de hoje poderão ser postas em causa pela turbulência que se está a viver atualmente nos mercados financeiros, nomeadamente hoje, sexta-feira, etc., ou sempre que o Sr. Trump fala. A pergunta é para os dois. Enfim, então eu começo só para dizer o seguinte, de facto, nós falámos aqui, apresentámos um cenário central, definimos uma série de riscos. É importante cada vez mais, quando projetamos, fazemos um outlook, considerar de facto mais diferentes cenários e as probabilidades associadas a esses cenários. E um risco central que nós vemos, e se eu tivesse que escolher o primeiro seria esse, eventualmente, o facto de a possibilidade da inflação se mostrar mais elevada e persistente do que o esperado, forçando os bancos centrais a assumirem políticas, a manterem políticas restritivas por mais tempo. E tudo o que vem associado a isto, do ponto de vista de impacto sobre a atividade económica. Isso é uma possibilidade. E eu acrescento só um ponto também, há depois, enfim, outros fatores políticos, mas a questão é, se tivermos juros altos por mais tempo, o risco de vermos o mercado penalizar de forma mais visível aquelas economias que apresentam desequilíbrios orçamentais mais evidentes. Nós vimos aqui há uns anos uma instância onde isso aconteceu, por exemplo, com o Reino Unido. Se recuarmos mais, vimos a grande crise em que as economias da periferia da zona euro sofreram também esse impacto. Esse risco pode, de facto, existir, e se nós olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, e para essas propostas de Trump, que já se falou aqui um pouco, baixar impostos, eventualmente até aumentar alguma despesa, tarifas, impor tarifas, tem um impacto inflacionista, combater imigração, ou seja, sustentar um quadro de maior escassez de mão de obra, sobretudo em setores de menor valor acrescentado ou de trabalho mais indiferenciado, mas tudo isto é potencialmente gerador de pressões inflacionistas. Mas, ao mesmo tempo, gerador de um estímulo ao crescimento,
Numa altura, reparem que os Estados Unidos têm um desemprego, como referia no início, de 4,1%. A economia já está no seu potencial. Tem um déficit público de 6, 7% do PIB e, portanto, há aqui o risco, de facto, de o mercado fazer aqui um clique e de se preocupar com isto. E virar-se para outras economias, como a França, por exemplo, que tem também aqui não só um problema de desequilíbrios orçamentais, mas um quadro de incerteza e instabilidade política que não permite lidar bem com esse quadro. Mas pronto, isto são riscos e acho que devemos tê-los bem presentes. Mantemos para já, é o cenário base que referimos. Existem também riscos positivos, é bom dizer isto, não são só riscos negativos. Não sei se João Paulo quer acrescentar. Em termos dos mercados financeiros, esta turbulência já é de esperar e sim, representa muito mais um reajustar de expectativas dos investidores à medida, ou recalibrar das expectativas dos investidores, que se repercutem naturalmente nas cotações das ações, à medida que vão saindo dados macroeconómicos e mais do que, enfim, deitar por terra todas estas previsões. Estamos a olhar para o ano 2025 como um todo. E, claro, nós não o fazemos, mas todos os grandes bancos de investimento mundiais fazem este exercício anual, que é definir um objetivo para o valor do índice Standard & Poor's 500 das ações norte-americanas para o final do ano. E digamos que a média para o final do ano é 6.600 pontos. Mas nenhum desses bancos está a assumir que vai ser um desenvolvimento, ou seja, que vai progredir linearmente da cotação de fecho de 2024 até a cotação de fecho de 2025. Todos eles assumem que vai haver oscilações pelo meio. E aqui a nossa perspectiva, lá está, sobretudo tem como grande fundamento a perspectiva geral de que as empresas vão gerar mais lucros do que em 2024 e, portanto, a perspectiva geral para o ano todo, lá está, que é positiva. Portanto, estes são movimentos perfeitamente naturais, de esperar do mercado e mais de esperar ainda, neste caso até contraditório, porque o que está a suceder foi que, neste caso concreto, a criação de emprego nos Estados Unidos foi muito mais forte do que se esperava, ou seja, uma economia norte-americana muito mais forte do que se esperava, o que é bom para o crescimento económico, é bom para as ações, é bom para as empresas gerarem lucros. Mas o que é que isto provoca? Lá está, indiretamente também, menores perspectivas de descidas de taxa de juros por parte do FED e, portanto, um reajustamento até de cotações que, lá está, isto é a vítima do seu próprio sucesso, como dissemos, é o síndrome do bom aluno que só tira 18, 19 e 20 e, de repente, chega a casa e diz: pai, mãe, tive 16 neste teste de matemática. O que é que o professor e os pais dizem logo? 16, não estudaste. Exato. O que é que aconteceu? Pronto, 16 é excelente, não é? Portanto, é quase que um recalibrar das expectativas de um ano em que tudo tem que correr na perfeição, que é o que algumas cotações das empresas, estas famosas 7 magníficas, representam, para um cenário um pouco menos otimista. Já não temos muito tempo, mas agarrando no que referiste, João Paulo, o mercado acionista norte-americano representa atualmente quase 70% do índice de ações globais. O desempenho das ações norte-americanas em 2025 será decisivo para o desempenho do mercado acionista global. Nesse sentido, consideras razoável esperar que as ações dos Estados Unidos repitam um desempenho superior a 20%? Acho que já respondeste com o síndrome do bom aluno, mas um comentário muito breve só. Sim, razões estatísticas são muito simples. Normalmente, cada bull market, estes movimentos de subida constante do mercado acionista dos Estados Unidos, historicamente, tem 5 anos.
E o terceiro ano, que é o que nós encontramos agora neste momento, historicamente também é aquele que tem, desses 5 anos, a menor rendibilidade anual, inclusivamente, em média, até inferior a 10%. Que é 10% é a média de longo prazo que o mercado de ações norte-americano, até global, gera. Só por isso, claro, tem o facto de ser valorizações bastante caras, portanto, valorizações mais caras de início representam uma fasquia muito mais alta, não é? para corresponder, é muito mais difícil corresponder a expectativas elevadas do que expectativas baixas e finalmente temos, lá está, este mercado muito concentrado nestas ações, quase 7 ações, portanto qualquer coisa que corra mal numa destas empresas pode levar o mercado a ter um desempenho, portanto não atingir os tais 20% ou mais. E, obviamente, também este mercado muito baseado no sentimento, mais no sentimento do que em análise fundamental e, portanto, claro, também mais sensível, mais vulnerável a uma mudança de sentimentos investidores. E daí a importância da diversificação. Uma questão para ti, Carlos, falaste já dos riscos, nomeadamente em França, mas também das eleições na Alemanha. Que impactos consideras que poderão estes eventos ter no euro? Sim, enfim, nós tivemos já, é interessante ver, esta crise em França inicia-se no verão de 2024 e logo aí tivemos um alargamento do spread soberano de França, mas depois tivemos uma estabilização desse spread e, portanto, também já há alguma coisa que está já enfim, tivemos também um impacto no euro, alguma coisa estará já também incorporada e assumida nas expectativas do mercado. Nós vemos, de facto, falei nesse risco político em relação à França e à zona euro, e, de facto, um risco político grande, a questão de França não ter condições políticas para lidar eficazmente com os desequilíbrios orçamentais, mas é preciso dizer também, não estamos a falar de voltar à crise da dívida soberana da periferia. França apresenta condições bastante diferentes. Pode ter aqui um impacto negativo em termos de crescimento, é verdade, em termos de sentimento no mercado. Mas eu gostava de acabar esta resposta, e esta pergunta mencionava também eleições na Alemanha. Aquilo que as sondagens apontam neste momento é para uma vitória clara da CDU e não de forças mais extremistas ou populistas ou anti-integração europeia. E, em todo o caso dessas eleições, também pode sair um quadro de maior definição política, um quadro, inclusivamente, e fala-se nisso também, de podermos ter até uma política orçamental de maior suporte, não só à atividade na Alemanha, mas ao conjunto da zona euro, porque se fala muito na questão da regra relativa ao limite da dívida que pode ser ajustada na Alemanha e, portanto, há aqui até um risco positivo relacionado com estas eleições, de podermos ter um quadro, um esclarecimento, uma redução da incerteza e que possa levar, inclusivamente, a um maior suporte orçamental. E só para terminar mesmo, a ideia de que a zona euro, nós vemos isso historicamente, evolui normalmente de forma positiva em termos de políticas de integração, até de crise em crise. E há, de facto, aqui uma pressão sobre a zona euro nesta altura, mas que até poderá dar origem a uma maior integração, até na linha daquilo que é proposto pelo relatório Draghi. Obrigada. E o que esperar da economia portuguesa em 2025? Enfim, os fatores que eu referi, em grande medida, também se aplicam a Portugal para 2025, mas, apesar de tudo, com algumas diferenças. Nós esperamos
que a economia portuguesa cresça pelo menos à volta de 2% no cenário central em 2025, até possivelmente um pouco acima disto. Volto a dizer, neste momento, num cenário central, o que é que separa, portanto, um crescimento claramente acima da média da zona euro. Temos aqui alguns fatores diferenciadores também. A economia portuguesa, tal como outras economias do sul da Europa, tem beneficiado mais do dinamismo da atividade nos serviços, em particular no turismo, e não está tão vulnerável a questões que afetam a atividade industrial como a Alemanha. E a Alemanha, reparem, sofre um choque energético negativo por causa da guerra na Ucrânia, sofre um choque negativo na procura externa com o arrefecimento da China, mas ao mesmo tempo a China a exportar mais e bens de maior valor acrescentado, tecnologia, automóveis. Portugal não está sujeito a esse tipo de problemas que a Alemanha tem tido e tem beneficiado de uma conjuntura positiva ao nível da atividade turística. Ao mesmo tempo, espera-se uma execução mais rápida dos fundos do PRR também. E, na verdade, uma coisa que separa Portugal de outras economias na Europa também é a expectativa, de facto, de uma política orçamental que até é ligeiramente expansionista, ao contrário de outras economias. E, portanto, também o consumo privado pode continuar aqui a desempenhar algum suporte maior ao crescimento. Obrigada. Os Estados Unidos têm claramente aqui peso no que poderá acontecer em 2025. Relativamente às pequenas empresas, nomeadamente o Russell 2000, o que poderemos esperar, uma vez que as políticas de Trump as favorecem, e espera-se que haja um aumento da procura interna, que levará a um aumento das mesmas em termos de valor, e são empresas que estão cotadas em múltiplos mais baixos em comparação com o seu histórico. Exato. Esse é até talvez um dos fatores-chave que poderá determinar ou não o desempenho do mercado acionista norte-americano como um todo, que é deixar de estar tão dependente das tais sete magníficas. Isto ao nível tanto setorial como ao nível da capitalização das empresas. E, naturalmente, sempre que há cotações extremas, neste momento a concentração é extrema ao nível do peso que estas sete ações têm no mercado acionista norte-americano como um todo. Acho que a divergência entre o desempenho do setor de crescimento face ao setor de valor também tem extremos históricos. Como disse muito bem na pergunta, também o desconto ou a divergência que está entre a valorização das empresas de pequena capitalização, ou pequena e média, e as de grande capitalização, também está a nível extremos. E, portanto, é naturalmente que, como disse uma vez, creio que foi um economista norte-americano, não sei o nome, mas tudo o que não pode continuar para sempre, mais tarde ou mais cedo, acaba e termina. E portanto, estes equilíbrios, mais tarde ou mais cedo, tenderão a terminar. E essa é uma questão em que os investidores, analistas, depositavam grandes esperanças, mas também já para 2024, e acabou por não suceder, mas que também era um fator de sustentação que poderia permitir o mercado norte-americano de ações, não digo novamente a atingir mais de 20%, mas ter um crescimento, por exemplo, bem acima da sua média histórica. Era realmente haver esta rotação. À partida, lá está mais uma vez, já se esperava bastante para 2024, sucedeu logo a seguir, ou nos dias seguintes à eleição de Donald Trump, mas a verdade é que voltámos depois já para dezembro, voltámos outra vez um padrão de evolução do mercado das ações dos Estados Unidos completamente dominado pelas sete magníficas, ou pela tecnologia, ou pela inteligência artificial, ou até pela própria NVIDIA. Mas sim, tudo aponta para aí. É lícito esperar
um desempenho, ou pelo menos fechar um pouco esta diferença de desempenho que tem havido, que ocorreu o ano passado entre as empresas, as PMEs, representadas pelo índice Russell 2000 e o restante mercado representado pelo índice Standard & Poor's 500. Obrigada, João. Queria-vos agradecer, nós já ultrapassámos o nosso tempo, mas é o que acontece quando se trata de temas tão apaixonantes como são os mercados financeiros. Nós estamos sempre disponíveis para tudo aquilo que precisarem. A apresentação, esta sessão vai ficar disponível no site do Novo Banco para consulta e podem sempre contar connosco para tudo o que precisarem em matéria de investimento e não só. Obrigada a todos, bons investimentos em 2025 e contamos convosco.